Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para fazermos mais um pequeno estudo, aqui fazendo parte do Núcleo Clara de Assis, da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Agradecemos a todos pela presença, todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir no futuro, né? Graças à tecnologia, esse momento ficará gravado e pode ser assistido durante muito tempo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, ao canal da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Nos sigam e nos acompanhem, nós temos muitos outros vídeos aqui disponíveis, interessante para o nosso aprendizado. Antes de começar, eu gostaria de agradecer ao nosso Pai Celestial, né, pelas permissões concedidas, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nesse momento de aprendizado, procurando, através do estudo, nos conhecermos um pouquinho melhor, conhecer mais sobre a doutrina espírita, conhecer sobre a comunicação do visível com o invisível, né, nos esclarecer como seres espirituais, buscando sempre a compreensão de que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né, passageira, e não seres terrestres, materialistas, que vivem experiências espirituais, como já nos disse há muito tempo atrás o filósofo Teilhard de Chardin. Que os anjos de luz, os benfeitores espirituais desta casa, os mentores, o meu mentor, estejam conosco, nos acompanhem, nos protejam, nos ilumine sempre, para que essa minha fala ela seja coerente, né, seja condizente com os ensinamentos da doutrina espírita e que sirva de alguma forma para que todos nós cresçamos um pouquinho mais, né, evoluímos nesse degrau. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração agradecendo sempre ao amado Mestre Jesus. Então, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda resiste em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor Jesus. Lembrando sempre que eu sou muito grata a essa carta, a essa casa, aos diretores, pela oportunidade que me dá sempre de vir aqui falar com vocês, né? Isso funciona como um estímulo, já disse aqui outras vezes, como um estímulo para que eu vá sempre em busca do estudo, do conhecimento, né? Da minha instrução, entendendo eu que essa é a única forma que temos de alcançar o reino dos céus, ainda aqui na terra. Então eu sou muito grata à direção desta casa pela oportunidade, pela confiança e espero não decepcioná-los. Lembrando mais uma vez que no nosso canal nós temos outras gravações também referente a esse mesmo livro que vamos trabalhar hoje. Então fique à vontade para acessar o canal, assistir e dar uma curtidazinha que é importante para a gente também. Nosso tema de hoje está nesse livro, que é um livro, né? O livro Pão Nosso, que faz parte da coleção Fonte Viva, juntamente com mais outros livros como Caminho, Verdade e Vida, Vinho de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz e mais recentemente também incorporado, segundo a FEB, Palavras de Vida Eterna, sendo incorporado a essa mesma coleção.
Esse livro ele foi ditado pelo Espírito Emmanuel, né, uma psicografia do nosso querido Chico Xavier. Foi publicado em 1950, primeira edição. E o nosso capítulo de hoje, intitulado Valei-vos da Luz. Né? Antes de eu adentrar no capítulo, eu vou falar um pouquinho porque a gente vê tanto falar sobre a luz, né? Tantas passagens no Evangelho que nos remonta à presença dessa luz, o que vem a ser essa luz e qual o significado que devemos tirar dela nesse nosso crescimento, nesse nosso aprendizado. Eu trouxe aqui outras passagens, como essa de Efésios, capítulo 5, versículo 8. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Um chamado semelhante, né? Andai como filhos da luz. Andai enquanto tendes a luz. Em Lucas, capítulo 11, versículo 35. Vê, então, se a luz que há em ti não são trevas. Olha só. A luz que há em ti não são trevas. Vamos observar que luz é essa. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Várias passagens nos remontam a essa luz, né? Então, que luz é essa? O que é que o Evangelho ele está nos chamando? Ele está, no meu entendimento, nos conclamando a observar essa luz do conhecimento, a luz do conhecimento espiritual principalmente, né? Precisamos aproveitar essa luz e precisamos principalmente caminharmos enquanto temos essa luz, porque senão a sombra pode nos alcançar. E Emmanuel vai trazer esse texto, essa explicação, né? Porque como nós sabemos, esses livros eles são voltados a versículos do Evangelho. Ele pega versículos, alguns versículos, e aí ele vai explicar a luz da doutrina espírita, né, para que fique fácil do nosso entendimento. E essa luz, assim, no meu entendimento, não é essa luz elétrica que está me iluminando agora, né? A luz do dia é a luz do conhecimento espiritual, que já visitou o nosso coração, que já visitou a nossa consciência. Cada um de nós que temos um pouquinho do conhecimento do Evangelho, um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita, né, nós já temos um pouquinho dessa luz que nos acompanha. E aí nós temos que perceber que com esse conhecimento que nós recebemos, nós precisamos agora caminhar em direção a ela, porque senão a treva pode nos alcançar. Mas esse conhecimento ele precisa ser dinamizado, ele precisa ser colocado em prática. Não é só você saber que ele existe, ler os textos, entender muitas vezes, mas não colocar em prática. É preciso colocar em movimento, servindo assim de luz para iluminar outros caminhos, né? Então Emmanuel ele faz um convite para que a gente reflita sobre essa luz que nós temos e que precisamos andar com ela antes que a treva nos apanhe. O capítulo começa com esse dizer de João, capítulo 12, versículo 35, onde Jesus nos diz: andai enquanto tendes a luz, para que a treva não vos apanhe. E Emmanuel começa assim: o homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ele está nos chamando, né, a meditar sobre o nosso conhecimento, a nossa existência, a nossa vida, né? Tanto o passado como o futuro, consequentemente também o presente. Então ele diz: o homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Precisamos meditar, precisamos analisar as nossas existências.
E aí sobre a meditação, rapidamente, né? A meditação é uma prática que visa promover a concentração, a tranquilidade, o bem-estar e o autoconhecimento. Todos nós deveríamos aprender a praticar a meditação. 5 minutos diariamente já é o suficiente para que a gente consiga encontrar essa concentração necessária, essa tranquilidade, esse bem-estar e principalmente esse autoconhecimento, porque como Emmanuel disse no texto, nós vamos encontrar, né, na meditação os pensamentos divinos. Então vamos compreender o que fomos e o que podemos vir a ser. A meditação vai nos ajudar nisso. O objetivo dela, assim, bem resumidamente, tá? Porque se a gente for ampliar aqui, vai encontrar muitos outros benefícios que a meditação traz. Alguns deles, a nossa concentração, focar no momento presente. Hoje em dia nós temos uma vida tão corrida, né? Com tantas coisas, tantas informações, trabalhos, coisas de casa, a vida na sociedade, as casas espíritas, tantas coisas que às vezes não concentramos o nosso pensamento. Queremos pensar tudo ao mesmo tempo e não pensamos em nada. Então a meditação, se a gente parar 5 minutos por dia, pela manhã ou à noite antes de deitar, vai ajudar nesse processo de foco, né? De obtenção de foco. Além de reduzir o estresse e a ansiedade, ele ajuda a gente a acalmar a nossa mente. E a mente agitada leva a esse painel, né, de estresse, a esse painel de ansiedade tão comum hoje em dia. A meditação vai ajudar também a gente a nos libertar dessas situações. Além de aumentar a sensação de bem-estar, você se sente mais tranquila, mais leve, a partir do momento em que você realmente consegue fazer essa meditação, esvaziando a sua mente das preocupações diárias, naqueles 5 minutinhos, concentrando apenas na sua respiração, no movimento da sua respiração, às vezes ouvindo uma musiquinha bem calma, relaxante ali, tranquila, para não deixar se influenciar pelos barulhos do dia, os barulhos da casa, né? Os barulhos do bairro onde você se encontra naquele momento. Além disso, melhorar a memória, nós vamos ter um ganho na qualidade da nossa memória, no nosso foco, na produtividade, em toda a nossa produtividade, qualquer ela que seja, nas atividades domésticas, atividades laborais, nas casas espíritas, dentro do núcleo social, com a família, qualquer movimento. Além também de gerenciar emoções negativas e dores físicas. A pessoa que aprende a meditar realmente, a se concentrar nessa meditação, ela tem um controle maior, uma ajuda melhor nas suas emoções, nas suas energias, nas suas dores físicas e às vezes psicológicas, né? Além de aumentar a sua energia, a sua autoestima e também, muito importante, melhorar os padrões de sono. O dia todo agitado, né? Tanta coisa, tantas notícias que vemos o tempo todo nas televisões, nas internets, por aí. E aí, às vezes, a gente vai dormir com aquele pensamento, com todas essas coisas na nossa mente. Isso atrapalha o nosso sono. Um pouco de meditação diária ajuda a gente a melhorar a qualidade do sono. E, às vezes, essa meditação pode ser feita naquele momento que você tira para fazer a oração antes de deitar. Né? Se você acrescentar mais 2, 3 minutinhos nesse seu momento de oração, você fica ali respirando profundamente, inspirando e expirando, e só sentindo a sua respiração, você já vai começar a focar a sua atenção nessa meditação e vai aprender a meditar, e com o tempo vai aumentando o tempo. Né? Com o passar do tempo, você aumenta o tempo que você vai dedicar a essa meditação. Isso vai lhe ajudar bastante. Vai nos ajudar bastante. Também estou nessa luta, viu? Continuando, Emmanuel nos diz, falando do homem, né? Ver-se-á colocado entre 2 eternidades, a dos dias que se foram e que lhe acena do porvir. Ou seja, aquele que medita, ele vai conseguir enxergar 2 situações, a do passado, situações pretéritas que se foram, e aquelas que estão por vir, o nosso futuro.
né? Então Emmanuel, ele está nos oferecendo essa oportunidade da gente nos concentrar nessa meditação e observar as situações que já passaram em nossas existências, às vezes nessa existência, no passado recente, ou em outras existências, né? O objetivo aqui é a gente conseguir acessar essas informações para conseguir trabalhar nas projeções do futuro e acenar com o futuro mais focado na sua evolução espiritual. As nossas existências pretéritas, o nosso passado, que às vezes não está tão distante, tudo que passamos nos trouxe até aqui. É fato. Não é para esquecer, não é para ter vergonha, não é para se sentir culpa, não é para nada disso. É para que a gente consiga nos entender no nosso atual estágio, a partir do que passamos, né, do que vivemos, e a partir daí construir o nosso futuro, certo? Através dessa meditação é que a gente vai conseguir ganhar essa consciência, compreendendo melhor a nossa existência, certo? E quando a gente compreende a nossa existência, acessando informações que está em nós, mas está no nosso subconsciente, a gente constrói um futuro com base nas nossas condições, do que somos realmente, sem inventar história. Emmanuel continua aqui ainda. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. Então, veja bem, você precisa acessar o seu passado, né? Acessar o passado, entender o que é que você deseja para o seu futuro, o seu porvir, o que é que está lá pela frente, e aí a gente vai conseguir examinar os tesouros agora do presente, dessa existência. E aí nesse presente é que a gente vai descobrir essas oportunidades preciosas. É esse o convite que ele está nos dando. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Nem vamos considerar aqui erros, né? Na base do autoconhecimento, a gente entende que não existe certo ou errado. Existem posições, atitudes que assumimos, que tomamos diante do conhecimento que tínhamos, né? Então, se no passado algum erro, alguma situação ou algum ato que você cometeu equivocado, considere apenas como uma fonte para a construção do seu futuro, de algo que você não quer mais para você, porque você já passou por ele e você sabe que não é bom, não foi adequado, não foi, digamos assim, construtivo para a sua existência e você não quer mais, né? Então, a partir de agora, a gente vai prever essa bendita luz com base nessas ações pretéritas, mas construindo um presente, nesse presente, um futuro mais luminoso, mais precioso, né? Então, simplesmente acessar as informações, mas, como eu disse, sem culpa, sem remorso, sem ódio, sem mágoa, sem nada disso. Apenas acessar para entendermos quem já fomos e o que estamos sendo agora e o que gostaríamos de ser no futuro, certo? Emmanuel continua: esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado, próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. Emmanuel está nos dizendo, né, que nós estamos aqui porque não somos lá coisa muito boa, né? O nosso passado, ele é cheio de ruínas, como ele diz, né? Cheio de ruínas e de desencantos, ou seja, cometemos realmente muitos equívocos, né? Devido a vários fatores. Nem vale a pena elencar aqui, mas era o que podíamos fazer à época. O que importa agora? A partir desse conhecimento, construir o nosso futuro.
né? A maioria de personalidades humanas, das personalidades humanas, não possui outra paisagem, ele diz. Porque nós, né, vimos de passados aí tenebrosos, escuros mesmo, né? E aí ele nos convida a entender a necessidade da reencarnação. O que é a reencarnação, né? Qual a necessidade dela? É uma oportunidade para a gente resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se para o retorno à pátria espiritual. Então, se a gente já teve um passado lá que cometemos alguns equívocos que hoje a gente não cometeria mais, ou quem sabe, né? E aí a gente quer caminhar para um futuro melhor, para a pátria espiritual, com o coração mais leve, mais tranquilo, a única oportunidade que temos de corrigir esses erros é através das reencarnações. Então aqui a gente pode resgatar, a gente pode corrigir, a gente pode aprender e a gente pode construir esse porvir de uma forma mais harmoniosa, né? Emmanuel, ele nos faz refletir que no momento a gente está caminhando na Terra e estamos entre essas duas situações, né? Nós estamos entre esse passado recente ou não tão recente, né? Que podemos lembrar ou não, mas que a grande maioria de nós pode acessar através dessa meditação e compreender esses passos do passado. E a partir daí, sem vaidade, sem culpa, sem ódio, sem remorsos, construir um futuro, né? Graças a Deus nós temos o véu do esquecimento e esse véu do esquecimento é uma bênção, né? Porque permite a gente construir, seguir novamente, às vezes ao lado daqueles que nos foram assim, carrascos ou vítimas, né? Nossas próprias vítimas, e a gente consegue viver situações mais harmoniosas com ela, corrigindo aqueles equívocos, né? Ele está dizendo que para a gente chegar a essa bendita luz, que a gente quer chegar, porque todos nós queremos chegar, alguns nem sabem ainda, mas precisa chegar, a gente precisa ter esse conhecimento, ter esse despertar da consciência, né? Para que essa luz realmente torne os nossos passos mais claros. Para a gente acessar essa luz, a gente precisa realmente revisitar o passado para construir o futuro, certo? E ele lembra ainda que aquele que recebe essa luz, né? Se já recebeu essa luz, mas mesmo assim continua caminhando por passos tortuosos, né? Equivocados ainda, precisa retornar várias e várias vezes. Sofrerá o peso das reparações, né? Serão necessários esses ajustes, essas expiações, esses processos doloridos que serão às vezes muito mais difíceis de lidar do que o que vivemos atualmente. Porque ao invés de simplificarmos a nossa caminhada, às vezes a gente está aumentando o nosso débito, né? A questão aqui é refletir sobre isso. O que é que a gente quer no momento em que a gente já conhece a doutrina, a gente já conhece que a imortalidade é fato, ninguém morre de verdade, né? O corpo é que desaparece, mas nós espíritos continuamos vivos e tudo o que fizemos continua em nós. E precisamos responder por todos esses atos. Por quê? Porque Deus está lá querendo cobrar da gente explicações ou se vingar de alguma situação ou nos punir por alguma coisa. Não. Porque Ele quer que a gente cresça. Porque Ele quer que a gente melhore, que a gente evolui. Então, para isso, a gente precisa compreender onde é que a gente está errando. O que é que a gente está fazendo e que não está sendo muito agradável até para os nossos olhos. Né? Lembrando que se a gente quiser saber o que é que devemos fazer, é só observar. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Se você está fazendo ao outro algo que você não gostaria que fizesse com você, você está no caminho equivocado. E aí as lágrimas podem ser bastante amargas, né? Bastante amargas.
No Livro dos Espíritos, na questão 138, Allan Kardec, junto com os espíritos, ele explica, né, a função, o objetivo da encarnação. Muitas vezes eu vejo as pessoas, eu não quero mais voltar nessa existência não quero, já chega, já está de bom tamanho. Mas a encarnação é o único fim, né, como está na resposta lá da questão 132, que é o único meio pelo qual nós podemos chegar à perfeição. Né? Para uns, expiação, para outros, missão. Depende de quê? Do grau evolutivo de cada um. Mas para a gente alcançar essa perfeição, né, do átomo ao arcanjo, como diz Kardec, é preciso passar por essas situações encarnadas, porque aqui é que a gente consegue, como eu falei no slide passado, construir, resgatar, aprender, reconciliar, ou seja, corrigir todas as situações equivocadas. Né? Então, é necessário a reencarnação. E glória a Deus que nos é permitido, né, voltar para corrigir sobre isso. Emmanuel continua aqui ainda. Existe um perigo na fala de Emmanuel sobre o encontrar a luz, andar enquanto tende a luz para que a treva não alcance, que é o perigo da estagnação, ou o risco da treva, ou do encontro da sombra, né? Porque se você realmente pode escolher, né? Nossa, é difícil caminhar, fazer essa caminhada evolutiva, nessa ascensão, e pode escolher ficar parado onde você está. Só que aquele que não evolui, ele fica estagnado, e essa estagnação não é boa, né? Você pode ser alcançada realmente pela sombra, pela treva, né? Andar enquanto tens a luz, para que as trevas não te alcancem. Então, se você já conhece, já tem o conhecimento da doutrina, do mundo espiritual, dessa intercomunicação, da necessidade de se tornar um ser melhor, e resolve que vai ficar parado, que não quer fazer nada, que está bom do jeito que está, você está estagnado. E esse estagnado você está, né, atraindo para você mesmo essa sombra. Na questão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, nós vamos ver que o verdadeiro espírita é aquele que está sempre em busca da sua transformação moral, né? E essa transformação sempre pelos esforços que ele faz para domar suas más tendências, compreendendo que não é que por ser espírita são bonzinhos, né? São anjos já. Não. É que nós sabemos que cometemos esses equívocos e que estamos numa caminhada para tentar corrigir esses equívocos. Então, esse é o verdadeiro espírita. Vou falhar algumas vezes? Vai, acontece. A gente falha. Mas o importante é a gente lembrar que cada vez que a gente está falhando, amanhã a gente vai corrigir e fazer um pouquinho melhor. Né? Errei hoje, cometi um equívoco com algum irmão, fiz alguma injustiça, analiso direitinho e amanhã eu volto e tento corrigir. Né? Causei alguma injúria a alguém, cometi algum pecado ou alguma maldade, falei mal de alguém, no outro dia você volta e corrige aquilo ali. Esse é o esforço do verdadeiro espírita. Não é se entender como bonzinhos, como perfeitos, que não erra nunca, erramos o tempo todo. Mas o importante é que nós já sabemos, ou precisamos saber, que precisamos corrigir essas más inclinações a cada dia, todos os dias, até que isso se torne automatismo, até que você não cometa mais aquele erro, que às vezes um erro bobo, está simplesmente em uma roda falando mal de outros, de terceiros, ou falando coisas que não são edificantes. Se você já percebe, às vezes caiu nessa situação, pronto, amanhã você não quer mais, você não faz. Depois de amanhã, de novo acontece. No quarto dia você já olha, não quero. Vai insistindo com você mesmo de que você não quer mais passar por essa situação, até que aquilo torne-se automatismo.
e você já faça naturalmente. Emmanuel diz ainda: esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-os a revalorizar os recursos que têm em mãos, os recursos que temos agora, a oportunidade que temos agora. O momento é hoje, o momento é agora. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa, nesse abençoado ensejo. É possível resgatar, corrigir e aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Nós estamos numa existência transitória. Nós já entendemos isso, nós somos espíritos vivendo uma experiência terrestre. Então, neste momento, este é o momento em que precisamos aprender realmente, corrigir a nossa rota. Nós temos, Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele apresenta a situação da casa mental, né? Nós temos, ele classificou a nossa consciência fazendo a comparação como uma casa mental, onde nós temos o nosso subconsciente, onde estão hábitos, automatismos, coisas que já vivemos até aqui, mas que estão lá no nosso subconsciente. Nós temos o nosso consciente, que é o presente, né? É a nossa existência, é o que fazemos, são os nossos esforços, as nossas vontades, essas realizações de agora. E nós temos o superconsciente, que é o futuro, que é a ideia do porvir, é o que nós gostaríamos de ser. Nós sabemos que potencialmente nós somos deuses, né? Porque nós somos a sua origem e semelhança. Então, nós temos em nós o germe da criação. Nós somos potencialmente deuses. Mas esse germe, ele está latente. Para chegarmos lá, acessarmos a nossa superconsciência, esse porvir, essa capacidade de sermos bem melhor do que somos hoje, a gente precisa acessar através dessa meditação. Acessando o passado, construindo agora no presente, para vivermos esse futuro que a gente deseja, esse porvir, né? Nós precisamos entender que o universo, ele é eterno, né? É uma eternidade. Isso aqui é só uma fração de tempo. Essa existência é só uma fração de tempo. E a gente não pode perder mais nossos tempos, ainda achando que pode continuar na mesma caminhada. Uma das coisas que a meditação nos ajuda, né, que Emmanuel traz no livro Calma, psicografia também de Chico Xavier, é que às vezes a estagnação, ele nos leva a situações que às vezes a gente não se preocupa em ter que combater, né? E aí ele traz esse capítulozinho, é um trechozinho pequeno, que é sobre as irritações, né? Se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-se, e se já consegues reconhecer-lhes o prejuízo, podes claramente erradicá-los. Todo mundo tem aquele momento de cólera, né? De raiva, de aborrecimento com determinada situação. Mas se você já consegue perceber que esse momento em si, para você, só lhe traz prejuízo, você pode claramente erradicá-lo. E aí você está atendendo a própria renovação. Bem claro o texto de Emmanuel, você pode erradicá-lo. E aí você está crescendo, né? Ascendendo a sua renovação. Inicia as atividades diárias, pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Se você acordou, se você está respirando, se você está com saúde, você consegue andar, você consegue falar, você tem um trabalho, você tem uma casa, você tem famílias e amigos, agradeça a Deus. E aí todas essas são oportunidades para você fazer o bem. Medita raciocinadamente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Nós já sabemos, nós já ouvimos, né, vários textos, várias palestras, com certeza todos nós já ouvimos que nós estamos na nossa melhor existência. E se estamos na nossa melhor existência, nós temos muito
a fazer com tudo que já temos até aqui, né? Já passamos por diversas situações, já melhoramos um bocado, estamos na nossa melhor forma e podemos fazer mais ainda. Então, mais uma vez, o momento é agora. Andai enquanto tendes luz, né? Utilize cada minuto da sua vida para semear o bem e construir o próprio progresso, porque esses ensinamentos de Chico e de Emmanuel não é para o trem, é para você e para mim, tá? Cada um de nós precisamos avaliar essa nossa aprendizagem. E aí, aproveitar a dádiva do tempo, né? Esse tempo que nós recebemos. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 7, pelo Espírito Clarice, ela faz essa declaração, que eu achei bem interessante. Se todos soubessem como é proveitosa a mínima melhoria moral para a alma, que é uma existência corporal diante da eternidade, e contudo, quantos se perdem por tão pouco. Então, quantos de nós não aproveitamos a oportunidade de fazer o bem? Temos a oportunidade, sabemos que aquilo vai ajudar no nosso crescimento e não fazemos. Então, aproveitemos a dádiva do tempo. Reflete na observação do mestre e aprender-lhes-ei o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Olha só. Então, se nós já temos o conhecimento, se nós já temos essa análise, essa meditação e podemos fazer esse trabalho edificante ajudando, sendo o servidor, sendo aquele que sai a semear, por que ainda estamos perdendo tempo? Vamos refletir sobre isso? Não vamos mais perder tempo, né? Tá voltando. Bom. Na questão ainda sobre o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele vai nos dar essa capacidade de pensar e de agir. Nós temos, e isso é necessário. Por que é necessário? Porque senão você poderia dizer que você não evoluiu por sua conta. O livre-arbítrio lhe garante isso. Ou seja, você tem a oportunidade de escolha. Você já foi apresentada a situação e você decide que você vai seguir ou não. O livre-arbítrio é importante nesse sentido, porque se você cresceu por sua conta própria. Se você também ficou estagnado, é por sua conta própria. O Espírito, na questão 1008 do Livro dos Espíritos também, ele fala que o Espírito sofre em razão do mal que fez, de modo que quanto mais conscientemente houver praticado o mal, tanto mais penoso lhe será o castigo, né? Então, aquilo que você faz é aquilo que você sofre, é aquilo que você sente. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Diz Emmanuel. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas. Você já conhece, você já ouviu, você já aprendeu, você já sabe que a caminhada é essa. É necessário evoluir, é necessário chegar ao mundo espiritual de uma forma mais, digamos assim, tranquila, né, em relação aos equívocos que já conhecemos. Então, precisamos realmente abraçar essas oportunidades. Ele diz, sem esses característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas. Isto é, anulareis vossa oportunidade santa, a oportunidade que temos aqui agora, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras, de onde emergistes, para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Nós estamos aqui porque precisamos resgatar algumas falhas, algumas faltas. E se a gente continuar seguindo ainda nesse mesmo espírito, nessa mesma pegada, a gente vai ter que voltar e voltar muitas vezes, né? Concluindo, para finalizar, a reencarnação é uma bênção e nós devemos aproveitar essa oportunidade para o progresso moral. Não tem para onde correr, né? Temos que aproveitar. É o nosso momento de luz.
é o andar com a luz, é essa encarnação. Temos o livre-arbítrio e esse livre-arbítrio é uma ferramenta essencial para a nossa ascensão. É a garantia que estamos evoluindo por nossos méritos, né? Por isso temos sempre a oportunidade de escolha, de fazermos as nossas escolhas. O tempo que dispomos na Terra é patrimônio divino e deve ser bem utilizado. Não percamos mais tempo algum. Comecemos hoje a utilizar a luz que já está dentro de nós. A nossa transformação moral e espiritual será a nossa verdadeira vitória sobre as trevas da ignorância. Então esse é o chamado de Emmanuel nesse capítulo, Valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que essa transformação moral e espiritual seja alcançada. Um pequeno degrau que seja, mas que a gente não perca mais essa experiência terrena, essa reencarnação, e deixe que a treva da ignorância nos alcance. Não queremos mais isso, né? Então sigamos com a paz do amado Mestre Jesus e que a luz de cada um brilhe imensamente a todo instante. Muita paz.